Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Mudança 2020, Parte 1. Ela foi dada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos, em 11 de janeiro de 2020. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão encontrando esta mensagem mais tarde, este é o mês de janeiro no ano 2020. E eu quero rever com vocês algumas coisas sobre as quais eu falei antes e o status do planeta quando se trata da mudança. Mas esta mudança é geológica, é o clima. E então, eu direi a vocês o que está acontecendo. E nós vamos revê-lo com o que eu disse que estava acontecendo. E nós começamos há 15 anos atrás dando a vocês informações que hoje vocês estão experimentando. Esta mensagem é uma de duas. A segunda seguirá mais tarde hoje. Para aqueles de vocês que dizem, bem, eu não sei como encontrar a primeira ou a segunda delas, e estão ouvindo a isso, eu direi novamente. Há formas fáceis, onde todas as canalizações estão juntas. Encontre-as. Eu não posso abrir esta mensagem sem a impressionante gratidão. É uma palavra que apenas vocês têm a gratidão. É uma palavra humana. Ela não existe do outro lado do véu. Apenas o puro e perfeito amor existe lá. Mas a gratidão seria uma palavra que vocês compreendem. Gratidão por aquilo que vocês têm passado para chegar até este lugar, meus queridos. Por aquilo que está prestes a acontecer no planeta nessas próximas décadas, que mudarão tantas coisas, e vocês estão aqui. Sempre há aqueles que estão ouvindo que dizem, nós compreendemos isso errado, pois eu não viverei mais 3 décadas, Cryon. E a primeira coisa que eu diria é, por que não? E a segunda? Até mesmo que você não viva, você estará aqui. Compreenda isto. Velhas almas são aquelas que estão ouvindo a isto. Velhas almas. E as velhas almas são aquelas que retornarão mais rapidamente, com uma consciência elevada. Aqueles que não cometerão os mesmos erros que cometeram desta vez. Aqueles que terão uma ideia muito maior de soluções para as questões que não têm soluções hoje. É isso que está à sua frente. Você sabe o que acontece quando você tem alguém novo chegando com mudanças de paradigma que são radicais. E a resposta é bem, normalmente vocês não ouvem sobre eles por muito tempo, porque o planeta gosta do paradigma no qual está bastante. E isto mudará. E haverá aqueles, tantos deles, que prestarão atenção até mesmo àqueles que têm ideias que nunca foram colocadas adiante antes, aquelas maneiras. Mudança de paradigma é assim. Se eu fosse entrevistar qualquer um de vocês que estivesse vivo há 50 anos e dissesse, fale-me sobre o Google. E você diria, eu não sei o que é isto. Isto é um personagem de desenho? E então nós começássemos a explicar, você não saberia o que era aquilo, porque não haveria nenhuma tecnologia levando até aquilo, qualquer coisa que você compreenderia. Vocês não compreenderiam ainda os computadores, ou mesmo a internet, ou o Wi-Fi, muito menos o software, muito menos o Google. Em outras palavras, nós já dissemos isso antes, há passos intermediários pelos quais você precisa passar para poder finalmente chegar àquele lugar onde as coisas fazem sentido. E a mudança de consciência está entre estas coisas. Há 15 anos atrás nós começamos a dizer que esse planeta estava em um ciclo. E aquele ciclo é um ciclo climático.
E nós demos a vocês muita informação ao longo dos anos sobre como pareceria e como poderia parecer. E o único motivo por que faríamos isto, meus queridos, é para avisar vocês a tempo, para que vocês possam sair do caminho. Nós não demos a vocês como uma mensagem de apocalipse, de forma alguma. É como uma placa na estrada dizendo: cuidado com isso, cuidado com aquilo, vira à esquerda ou à direita. Alguns fizeram, outros não. E agora começa a se mostrar em tantos lugares, de tantas formas. Aqui está o que nós dissemos a vocês ao longo dos anos. O planeta está em um ciclo, no qual já esteve antes. E ele já esteve nesses ciclos por muito tempo. Os ciclos eram conhecidos por Gaia e realizados por Gaia da mesma forma como vocês estão vendo hoje, antes da humanidade ser a humanidade. É algo que a Terra faz. O motivo para isso não é óbvio de forma alguma. Porque neste momento os cientistas não estão nem mesmo vendo isto como um ciclo. E quando eles o fizerem, haverá um ahá no futuro do porquê o planeta faria o que ele faz. E tem a ver com temperatura, tem a ver com clima, tem a ver com a mudança climática que é necessária para este planeta, para poder rejuvenescer a si mesmo e a vida nos oceanos. E todas as coisas que vocês pensavam que eram garantidas, que eram sempre as mesmas, meus queridos, elas ficam estagnadas, assim como seus aquários. E isso precisa ser rejuvenescido. E a única forma que Gaia tem de fazer isto é com a mudança de temperatura. E portanto eu disse a vocês que vocês estão se encaminhando para alguns eventos, tanto no microclima e também clima máximo da Terra, que tem a ver com a mudança de temperaturas no planeta. Mas vocês realmente estão indo em direção a um ciclo de resfriamento. Alguns chamaram isso de uma mini era de gelo. Agora, isso pode trazer medo? Porque quando você diz era do gelo, vocês pensam na era do gelo. Não é aquilo. A Terra tem passado por tipos de mudanças microcósmicas como essas, mesmo enquanto vocês estão aqui. Vocês sabem que isso está vindo agora, porque tem até mesmo um nome. E quando começou, foi chamada de aquecimento global. E agora é chamado de mudança climática. E algum dia será chamado de o ciclo climático. Mas já há aqueles começando a compreender que não foram vocês que o causaram. Vocês não causaram isto. Eu disse que isto é bastante óbvio e evidente. Se você retornar e estudar os núcleos de gelo, geólogos, eles olham para as camadas na rocha. Botânicos procuram pelos anéis nas árvores. E eles contarão uma história a respeito dos ciclos. E a história contará a você que muito antes da humanidade chegar, a Terra passou por ciclos de resfriamento, ciclos de aquecimento, ciclos de resfriamento, ciclos de aquecimento. E que em alguns lugares no planeta trouxe muito gelo. É isso que vocês estão enfrentando. Nós também dissemos isso a vocês, e vocês podem retornar e ouvir e encontrar que antes deste ciclo se resfriar, ele irá para giros do mais quente ou mais frio do que vocês já viram, e então finalmente se estabilizará em um planeta mais frio por algumas décadas. É isso que nós dissemos a vocês. Ryan, você falará sobre a Austrália? Falarei, mas não agora. O que vocês estão vendo neste planeta, neste momento, que começou a ser muito óbvio há 1 ano e meio atrás, é que o clima está em seu caminho para algum lugar. Nós começamos a dizer a vocês a respeito do frio, porque o frio
é o mais apto a exterminar a vida. Você pode sair dos caminhos dos fogos, você pode ter evacuação, você está vindo e vocês podem ir embora. Alguns não conseguem, mas em geral, a população pode sair do caminho. Mas quando se trata de congelamento imediato e muito rápido, centenas, se não milhares, podem perecer todos de uma vez só, porque a infraestrutura quebra e os transportes já não existirão. Então é por isso que nós demos a vocês muitas de nossas conversas e advertências a respeito do frio. E nós continuamos a fazê-lo, e eu quero dar a vocês uma atualização. Não está vindo, já está aqui. Vocês se lembram do vórtice polar? Bem-vindos ao começo. Aquilo não foi uma única vez, e acontecerá novamente. Aprofundando através do Canadá e vindo para este país chamado América. Temperaturas tão frias que são apenas possíveis de serem medidas no topo da Terra. Temperaturas que são inacreditáveis, que vocês nunca viram antes. Não apenas tocaram vocês, elas estão aqui. E vocês puderam ver, vocês puderam experimentar, assim como eu disse que aconteceria. E então, regrediu. Pergunte ao meteorologista, bem, isso retornará? E eles dançarão para você, porque eles não sabem. A filosofia comum diria, não, apenas aconteceu. Mas eles sabem melhor. Porque a mudança climática está começando a se apresentar de formas tão dramáticas. Os lugares mais quentes estão ficando mais quentes ainda. Os lugares mais frios se tornarão mais frios ainda. E entre os dois, vocês terão grandes diferenças em onde chove e onde não chove e por quanto tempo. No momento certo, meus queridos. Eu quero contar a vocês sobre algumas coisas que eu disse. E coisas que poderão fazer sentido e talvez não façam sentido também. Quando vocês olham para fora, como hoje, em Phoenix, no deserto, está um pouco mais frio do que vocês esperavam. Isso acontecerá de forma regular e durante o verão, observe, um pouco mais quente do que vocês esperavam. Esta é a Terra girando e começando a se preparar para um ciclo. Há alguns microclimas nesta Terra que passam por estes ciclos. E os indígenas, enquanto estão aqui, têm algo chamado oralidade. Oralidade é o estudo e a existência de um método de comunicação que os indígenas têm usado através de canções, danças e poesia que contam o que aconteceu em sua história por milhares de anos. Impressionantemente acurado, isso fala sobre os ancestrais e sim, até mesmo sobre os padrões climáticos. E há alguns indígenas neste planeta que falarão sobre as geleiras para as quais vocês estão olhando hoje, que estão retrocedendo. Está no noticiário. E todos estão aborrecidos. É como Chicken Little no céu caindo. Se vocês se lembram dessa história. Quando as geleiras estão retrocedendo e vocês dizem, ah, meu Deus, aquecimento global está aqui, e os indígenas pegam de lado e dizem, desculpe-me, isso aconteceu 3 vezes com nossos ancestrais e depois retornaram, e depois retrocedeu novamente e depois retornaram. Em outras palavras, eles viram um ciclo. Em microclimas, em certas partes deste planeta, o ciclo é muito mais rápido, por motivos que são os mesmos. Eles precisam se replanificar a vida no oceano, e a única forma de fazê-lo é mudar a temperatura. Então o que eu estou dizendo a vocês é que há tanta evidência de que este planeta já passou por estes ciclos antes e vocês podem encontrá-lo. E nós pedimos aos cientistas para olharem para isso novamente e se darem conta de que isso está no momento certo. Não é produzido pelos humanos. E então nós dissemos algumas coisas para que vocês se preparassem.
onde está frio hoje, se tornará mais frio ainda. Haverá cidades, e nós já dissemos isso antes, que sempre terão neve, que no momento não tem. E isto é frio. Fala sobre um outro paradigma do que o clima faz. E com aquilo vem algo que é perigoso, e nós já dissemos isto antes. O perigo é que vocês não estão preparados para ele, quando se trata da sua infraestrutura, especificamente a eletricidade. Neste momento, neste planeta, a maioria dos serviços de utilidade pública estão se estendendo, voltando-se para o vento, voltando-se para o sol, qualquer coisa, porque há uma falha na infraestrutura da rede elétrica. E nem ficou frio ainda. O que acontece com uma cidade grande quando ela congela rapidamente? Se eles tiverem um vórtice polar, por exemplo, e eles tiverem temperaturas que eram tão frias que os cabos congelam e os polos caem e as árvores também, e nada pudesse se mover, chuva congelante, o que acontece com uma cultura, uma sociedade, uma cidade? E a resposta é: eles perecem. É isso que acontece. Este é o aviso. E nós dissemos que algo está vindo que ajudará. Eu disse isso uma outra vez, logo antes deste ano. Eu disse: o que eu disse a vocês para esperarem está acontecendo. Não mais a ideia de um novo tipo de produção de eletricidade é uma fantasia, já não mais é algo na mente de um inventor, porque neste momento, eu direi a vocês, o mecanismo magnético está aqui, e ele está aqui em muitas encarnações, ele tem estado aqui por um tempo, ele foi inventado e agora ele está aqui, e aqueles que estão começando a segunda geração, e de repente todos estão olhando para isto. E o que é esse mecanismo magnético? O caminho mais simples, todos vocês podem compreender, é que há um incrível poder nos ímãs. Eles empurram e puxam um contra o outro, e a sua duração é eterna. E vocês nunca olharam para isso como uma fonte de rodas que se movimentam para criar eletricidade ou qualquer coisa. Seria muito melhor se vocês tivessem algumas explosões com combustível, não é? E todos os seus carros com combustão interna e todas as suas máquinas, ninguém estava usando ímãs. E, no entanto, é a maior e mais duradoura fonte de energia que vocês têm. E agora, de repente, está em toda parte. Motores magnéticos que irão oferecer eletricidade para prédios, para casas, para aparelhos e algum dia para carros. Está aqui. Está aqui. Agora, um velho paradigma diz: Craigon, você não sabe como a Terra funciona, que sabe, isso não estará aqui por muito tempo, porque quando as empresas de utilidade pública souberem sobre isso, eles vão acabar com isso. Eles querem vender sua eletricidade. Eu digo a vocês, essas empresas suspirarão aliviadas. E algumas delas decidirão que elas estarão no negócio dos motores magnéticos. Elas abraçarão tudo isso com os braços abertos, porque esta é a resposta. Imagine aquele feitiço frio acontecendo, e você não se importa com a infraestrutura, e vocês não se importam mais com os cabos, porque não haverá nenhum. Porque haverá um motor magnético, talvez não esteja no telhado, talvez esteja enterrado, que criará eletricidade para você, não importa o que aconteça, não importa o quão frio fique. Ele simplesmente continua, continua e continua. Nunca precisarão ser observados ou recarregados até que os rolimãs se desgastem. Esta é a resposta. Está vindo para a produção de frio e calor. E mais. Nós dissemos que chegará um dia quando não haverá mais baterias também. Armazenamento não será o que é hoje. Todas estas coisas estão aqui. Uma nova tecnologia chamada supercapacitores está aqui.
E tudo isto vem com propósito de forma que vocês possam sobreviver a essas coisas, meus queridos. Em muitos anos, vocês retornarão talvez e ouvirão a isto e perceberão que a pergunta que eu estou fazendo, vocês não acham interessante? Que a Terra parece estar recebendo tudo isso no mesmo tempo, quando isso sempre existiu, para poder resolver um problema que eles nem mesmo identificaram ainda. Há tantas coisas que talvez não façam sentido neste momento, mas que irão em breve. Quando se trata dessas mudanças climáticas, as invenções que estão acontecendo, os motivos para elas e as cidades que estão envolvidas. Há mais do que eu poderia dizer a vocês, que não faria sentido agora, mas são belas. Invenções, imagine, invenções sendo dadas para vocês agora, porque a consciência está começando a se mover de uma forma mais elevada. E então vocês verão estas coisas e perceberão estas coisas. E serão capazes de sobreviver, mesmo frio, mais frio. Vocês poderão sobreviver a isto. E vocês não precisarão se mudar. Coisas inteligentes estão se apresentando. Ryan, e que tal os incêndios? E que tal a Austrália? Há alguma coisa que você poderia dizer a respeito disso? Eu direi o que eu farei. A canalização que seguirá esta, eu falarei sobre aqueles incêndios e eu darei soluções de girar os olhos. E eu direi a vocês, os australianos, eles ouvirão e dirão: isto é estupidez. Nunca funcionará. Então, conversarei com você daqui a uma década a respeito de como vocês estão se saindo, enquanto eu trabalho no quebra-cabeças que eu sugeri hoje. Há coisas fora da caixa do pensamento, dos paradigmas, que podem ajudar. Meus queridos, não se pode fazer nada a respeito da mudança climática. Ele é o que é, está vindo e se repetirá. E os australianos estão perguntando: isso será anual? E a resposta é sim. Então por que vocês não se preparam para isso? Há mais do que isso. Há algumas decisões para os australianos, porque isto é parte da mudança climática e do ciclo. Mais quente antes de esfriar. E isto está documentado nas capas de gelo e nos anéis das árvores e na geologia. Todas estas coisas estou trazendo a vocês, meus queridos, porque a humanidade, neste planeta, sobreviverá a tudo isto muito bem. Não apenas as invenções, mas a consciência que as está utilizando, finalmente começarão a compreender que o magnetismo é o caminho para tantas coisas mais do que apenas motores. Eu disse há anos que vocês tinham à sua frente poder ou energia ilimitada com o magnetismo, sem combustível, sem recursos do planeta, coisas que foram dadas a você e tudo que vocês precisariam fazer. Eu tenho que ser cuidadoso aqui. Tudo que vocês precisariam fazer era criar um arranjo do magnetismo, de forma que eles possam empurrar e puxar uns contra os outros para sempre, em um arranjo que faça sentido para aquela situação. E observem relacionamentos de fases entre as partes. Agora, isso é o máximo que eu posso ir, porque isso entraria em coisas que estão acontecendo neste momento. Mas hoje é a primeira fase, e a segunda fase irá surpreender vocês. A propósito, se vocês quiserem rastrear a história da eletricidade, quando vocês pararam de usar óleo de baleia para iluminar suas cidades, e vocês foram para a eletricidade, era corrente direta, até que Tesla chegou. E Tesla, ele descobriu algo muito interessante. Ele usou algo chamado relacionamento de fases para dar a vocês correntes alternadas, que é o que vocês usam atualmente. Percebam, relacionamento de fase sempre foi a resposta. E eu deixarei as coisas por aqui.
Motores magnéticos estão aqui, meus queridos. Produção de poder, de energia sem cabos, sem combustível, sem recursos naturais sendo usados, sem óleo, sem gás. Isso começará a ser manufaturado em breve. No momento certo, na hora certa. Esta é a atualização para a mudança climática. Falarei sobre a Austrália a seguir. E assim é.